Então, crianças, vamos continuar a aula do vídeo passado, tá? Com a paródia dos Três Porquinhos, com o novo título, Os Três Porquinhos na Real. Meu irmão, eu vou te dizer que vida de lobo não é moleza. Eu sei que sou mal falado, que nem aquele bode, sabe qual? O bode expiatório, que leva a culpa de tudo. Esse, pelo menos, tem uma vida mansa, dono e tal. Refeição garantida e cama quentinha. Para ele, tanto faz se é bem quisto, xingado ou odiado. Já eu tenho que malhar o dia inteiro para ter o que comer e ainda querem ditar meu cardápio. Querem que eu coma capim, cogumelo ou ervas daninhas, aquelas que nem servem para nada, muitas vezes até intoxicam. Tô te contando isso para ver se você entende meu lado, o lado do sofredor, passando fome, frio e humilhação. Pois veja a minha história real, essa que vou te contar, bate com aquela que já ouviu por aí. Então, um dia frio em que não encontrei nenhuma lagartixa para café, fui andando à beira de um rio para ver se algum peixe pulava da água na minha boca. Daí, avistei uma moita de flores brancas, cheguei perto e elas pareciam bem carnudas. A fome apertou e nhaque, abocanhei. Meio amargo. Imediatamente comecei a babar. Minha garganta foi se fechando, as pernas cambaleando. Eu precisava de socorro. Mas quem ia me ajudar no meio da floresta? Minha visão ficou embaçada e comecei a andar em zigue-zague. Finalmente, avistei uma casinha que, juro, eu nem tinha ideia de quem morava lá. Comecei a gritar: socorro, alguém me ajude! Lá de dentro veio uma voz: quem é? O que foi? Acho que engoli uma flor envenenada. Era uma flor branca? Isso mesmo. Ah, é a que chamo copo de leite. Todo mundo acha uma gracinha, mas ninguém sabe que é tóxica. Chega mais perto que eu tenho aqui um antídoto. O quê? Um antídoto, remédio contra veneno dessa flor. Fui cambaleando em direção à casa sem enxergar nada. De repente, tudo desmoronou na minha frente e eu caí espatifado sobre uma espécie de colchão. Colchão que nada! Não é que a casa era de palha? E não tinha ninguém lá dentro. Pois é, naquela história mentirosa que contam, quem morava nessa casa era um porquinho. E as más línguas dizem que o comi. Que tinha alguém lá dentro, tinha. Pois me respondeu, mas deve ter se apavorado e fugiu. Também
faz uma casa de palha o que quer. Voltou tudo à estaca zero. Eu, com uma tremenda dor de barriga e sem enxergar nada, continuei andando em zigue-zague até que avistei outra casa. Então pedi novamente socorro e uma voz respondeu: "Que é? Acho que engoli uma flor envenenada." Já caí numa vez nessa conversa, conta outra. Não é conversa não, preciso do antídoto. O quê? O antídoto, remédio contra veneno daquela flor. Aqui não é Instituto Butantan, não. Então, arruma um copo de água para beber. Quem sabe alivia. Você acredita que a criatura que morava naquela casa mandou um baita guincho de água para cima de mim? Tive que sair correndo para não pegar uma pneumonia. A boa notícia é que aquela água realmente me deu alívio e assim consegui pelo menos voltar para a minha toca, bem longe daquele lugar horroroso. Se você prestou atenção, percebeu que nessa história toda a vítima fui eu. Pois é, dizem que a casa do esguicho era do irmão do primeiro porquinho, que a construiu com madeira, que eu teria derrubado também essa casa e comido o segundo porquinho. Eu estava fraco e quase cego. Estou indignado. Mas a calúnia não termina aí. Ainda dizem que eu fui até a casa de um terceiro porquinho, irmão dos primeiros, que tentei entrar lá e comer mais esse, que só não consegui porque ele era mais esperto e construiu a casa com tijolos. É por mentiras desse tipo que o mundo vai cada vez pior. Tem mais. Bicho como esses porquinhos não tem moral para criticar ninguém. Na minha humilde toca sempre cabe mais um. E esses porquinhos não podiam morar juntos? Onde já se viu deixar irmão morar em casa de palha, hein? Bicho que não sabe o que é família. Bicho que não sabe o que é fraternidade. Bicho que não sabe o que é solidariedade. Na real, até parece gente. Então, aqui nós temos o vocabulário, que é o significado da palavra calúnia. Calúnia, afirmação mentirosa feita sobre alguém. E tóxica, que não tem alguma coisa que tem alguma coisa que prejudica ou mata os seres vivos. Veneno, tóxico, mesmo que veneno. Quem criou esse texto foi esse moço aqui, Luiz Camargo. Ele, o escritor e ilustrador do livro infantil. Ele nasceu em São Paulo, em 1954, desenvolve projetos de incentivo à leitura com professores de vários estados brasileiros e recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Ilustração pelo livro O Catavento e o Ventilador, em 1986. Então, como vocês viram, esse texto que nós acabamos de ler, esse conto, ele é uma paródia, né? Então, o título dele, que fala assim, na real, os três porquinhos na real, ou seja, a história real, a história verdadeira,
é essa. A outra é uma história falsa. Então, o que você acha sobre, depois de conhecer a versão, a história contada pelo lobo, você acha que mesmo que ele é inocente ou culpado? Será que essa é a história verdadeira? Quem é que está contando essa história? O próprio personagem, que é o lobo. Então, se ele está contando, contar é narrar. Então, que tipo de narrador tem esse texto? Um narrador observador, né? Ou seja, ele narra os fatos sobre o seu ponto de vista. O que ele acha, o ponto de vista dele. Então, o autor desse texto, ou seja, Luiz Camargo, ele escolheu o narrador personagem, que é o lobo, contar a própria história para que ele pudesse dar a sua versão sobre os fatos. Dá oportunidade ao narrador de não só narrar os fatos, mas de mostrar suas emoções diante dos fatos, na tentativa de convencer o leitor de que seu ponto de vista é correto. Então, o lobo, ele tenta convencer ao leitor que o ponto de vista dele é o verdadeiro. E além disso, o fato de a história ser narrada pelo vilão, porque o lobo é um vilão do conto de fada, do clássico, contribui para dar humor a essa versão. Quando você vê uma pessoa que você sabe que a pessoa é culpada de uma coisa e ela conta assim no sentando, como é que a gente recebe essa história quando a gente escuta? Às vezes dá vontade da gente rir, né? Porque dá uma risadinha assim de ironia na cara da pessoa, porque a gente sabe que a pessoa está mentindo. Então dá vontade da gente dar uma risadinha na cara desse lobo, né? A história real, a gente sabe que o lobo foi à casa dos 3 porquinhos com o intuito de comer os porquinhos. Nessa história, por que o lobo foi para a casa dos porquinhos? Ó, então ele foi, aqui está dizendo que ele foi pedir socorro, né? Ele estava no meio da floresta, comeu uma planta, ficou babando, com dor na garganta e foi pedir socorro. Saiu tambaleando e chegou na casa do porquinho para pedir socorro, porque tinha comido uma planta envenenada. Então, a gente sabe que essa casa caiu. Que justificativa o lobo deu para ter derrubado a casa? Olha o que é que ele diz. Ele comeu, né? Chegue mais perto. Aí fui cambaleando em direção à casa sem enxergar nada. De repente, tudo desmoronou na minha frente. E eu caí espatifado sobre espécie de colchão. Então, a justificativa que deu é que ele não tinha enxergado. Não estava enxergando nada. E por ele não estar enxergando, saiu cambaleando e barrou na casa. E a casa caiu. Essa foi a justificativa dele. Criança, essa aula continua em outro vídeo.